Será que esses exercícios de visualizações realmente funcionam? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre a lei da atração, como ela funciona, o que tem por trás dela e como realmente os nossos pensamentos estão criando a nossa realidade. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender é que nós estamos atraindo tudo a todo momento na nossa experiência. E nós atraímos as experiências na nossa realidade através da nossa vibração. Então, antes da lei da atração, existe a lei da vibração. Se você tenta fazer técnicas para a lei da atração, para manifestar algo na sua vida, visualmente, mas você não entende a lei da vibração, muito possível que as suas manifestações não vão acontecer, ou se acontecerem, ainda vão te dar um resultado com um sentimento de vazio. Porque, primeiramente, você precisa entender sobre vibração. Mas antes da lei da vibração, você também precisa entender que a vibração, que são os pensamentos, emoções e ações, está totalmente conectada com a lei da crença. Ou seja, os seus pensamentos, as suas emoções e os seus comportamentos estão totalmente ligados com o que você acredita ser verdade. Mas não é o acreditar ser verdade de forma consciente. É um acreditar inconsciente. É a caixinha que você tem de informações dentro do seu subconsciente, aos quais você não sabe exatamente quais são essas memórias, mas que em algum momento da sua vida você acreditou que aquilo era verdade e agora é aquilo que você manifesta na sua vida. Então, enquanto você não rever e não ressignificar essas memórias traumáticas que estão aí guardadas dentro de você e essas crenças limitantes, essas visualizações para a lei da atração não vão funcionar. Porque o momento de visualização, que seja 5, 10, 20 minutos por dia, pode sim, naquele momento, elevar a sua vibração e aumentar o seu ponto de atração daquele momento. Mas se no decorrer do dia você não estiver consciente da sua vibração, o seu ponto de atração volta a ser desorientado para o universo. Vou estar explicando um pouquinho melhor aqui. Então, primeiramente, o que a gente tem que entender? Que os nossos pensamentos, eles intensificam nossas emoções. Não existe emoção sem pensamento, emoção por si só, tá? Então, toda emoção começou num pensamento, consciente ou inconsciente. As emoções e os pensamentos determinam as nossas ações, hábitos e comportamentos. E os nossos hábitos e os nossos comportamentos determinam a realidade que a gente experiencia. E essa realidade está mais uma vez confirmando os nossos pensamentos. Então nós vivemos nesse ciclo repetitivo porque a maioria dos nossos pensamentos, como eu já falei, são inconscientes, que vêm da infância, quando você era criança, que vem da família e da linhagem ancestral de 7 gerações e que vem do sistema. Esses pensamentos inconscientes, em sua maioria, são de traumas, de memórias e de crenças. Ou seja, você não sabe que eles existem. E aí o que acontece? Muitas vezes na sua vida, as oportunidades aparecem, mas você não consegue ter ações perante elas. Por quê? As suas emoções te bloqueiam. Por exemplo, vamos dizer que você recebeu uma oferta de um novo trabalho, onde você vai receber bem, onde é mais perto da sua casa, para uma posição muito mais elevada que a sua agora. O que acontece? Se você, aqui dentro do seu inconsciente, tem crenças limitantes de que você não merece, você vai ficar com medo, você não vai ter coragem de dar o passo adiante. Portanto, você não vai tomar ação. E aí o que acontece? Você vai continuar no seu trabalho, que provavelmente não é o melhor para sua experiência, e você vai continuar confirmando essa realidade. Um outro exemplo também relacionado à vida financeira. Se você foi aquela criança que cresceu ouvindo que você tem que trabalhar arduamente para ganhar dinheiro e que isso é o normal da vida. Então hoje você tem o seu trabalho, você trabalha, muito provável não está se sentindo suprido internamente, porque isso vem de uma crença limitante. E digamos que alguém venha e te ofereça para você fazer um investimento.
um investimento de um dinheiro que você tenha. Se você tem a mentalidade de escassez e tem apego ao dinheiro, que vem lá da infância e da família, essa ação que você poderia tomar em investir o dinheiro não vai acontecer justamente porque as suas emoções de medo e de apego, que vêm das suas crenças, te bloqueiam de dar esse passo adiante. Outra coisa que a gente também tem que tomar um certo cuidado com a lei da atração é que muitos dos exercícios passados, eles são exercícios onde a sua mente cria o desejo do que você quer. E aí, com a visualização, você intensifica a sua emoção. No sentido que, sim, se você quer um carro e você olha para uma figura, como fazem os quadros, né, de atração, e você tem a capacidade de intensificar aquela sua emoção daquele momento para atrair aquela experiência para sua vida. Você tem essa capacidade. Esse é o poder da nossa mente. Nós temos a capacidade de criar emoções positivas quando a nossa mente se conecta a imagens positivas. Só que a gente tem que entender que quando estamos falando do despertar da consciência e do acesso ao eu superior, nós estamos acima dessa matriz mental. Então, quando a gente fala de lei da atração e de reprogramar a mente para a vida financeira, ainda estamos falando de uma matriz mental. Que vai acontecer se essas manifestações vierem para a sua vida e se elas não estiverem alinhadas com a sua intuição, você ainda vai se sentir perdido. Você ainda vai estar preso nessa matriz mental. Justamente essa matriz que encoraja e motiva a gente ao consumismo, ao materialismo, ao apego das coisas materiais. Então, para quem está despertando e começa a descobrir o poder da mente, tenha discernimento das informações que você se conectar. Tudo o que te encoraja ao excesso de consumismo, o que é totalmente possível, e se essa for a sua escolha, está tudo bem. Mas você não vai ter uma vida equilibrada, porque a paz aqui de dentro, o equilíbrio daqui de dentro, a neutralidade da intuição, ela vem do desapego ao material também. Como eu já falei, não tem nada errado ter coisas caras, nada errado desejar experienciar coisas materiais. Mas a gente tem que entender o pra quê por trás disso. Não é simplesmente o material por si só. E para vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse gráfico que eu te mostrei, do pensamentos, emoções, comportamentos e ações e realidade. É interessante que você entenda que os seus pensamentos emanam uma frequência para o universo, seja pensamentos conscientes ou inconscientes. Os pensamentos, eles têm uma frequência. Tá? Só que o seu campo de frequência do coração, que são as emoções, ele é muito mais ampliado. Então essa frequência, ela é muito mais forte, ela se torna magnética. Então, o porquê que hoje em dia as pessoas sofrem e trazem experiências negativas para a vida delas? Porque os pensamentos inconscientes, que estão conectados aqui, que são na maioria de traumas, memórias traumáticas e crenças, intensificam as emoções, e as emoções, que são de baixa vibração, vão atrair para a experiência da pessoa, na realidade da pessoa, experiências de baixa vibração. Então consegue entender como tudo começa no inconsciente e nas crenças e nos traumas? Que a lei da vibração existe, mas a lei da vibração existe por quê? Porque tudo começa no pensamento. E a maioria nas informações do subconsciente, que são 95% das nossas memórias, as quais nós não sabemos. Então, primeiramente, a lei da crença, que o que você crê é o que você vai experienciar, porque isso afeta o seu campo, afeta as suas emoções, afeta os seus comportamentos. E aí, a lei da vibração, que é a lei da atração, porque você atrai o que você vibra. E é interessante a gente entender como que esse sistema aqui limita a gente totalmente e faz com que a gente fique de baixa vibração. Não só
pelas crenças implementadas pelo sistema, que nos limitam mentalmente, mas também por coisas externas que estão chegando ao nosso corpo a todo momento e que também abaixam a nossa vibração. Então, todo esse campo eletromagnético que existe no nosso corpo, que existe na nossa atmosfera, ele também é bombardeado de frequências artificiais que fazem com que a nossa vibração abaixe. Então, não é só os pensamentos, não é só ressignificar os traumas, reprogramar as crenças, mas é estar consciente do seu corpo físico de uma certa maneira onde você entende e sente quando a sua vibração está baixando. Por exemplo, quando eu fico muito tempo dentro de casa, perto das luzes, com o celular na mão, eu começo a sentir a minha vibração baixar, porque eu estou muito consciente do meu corpo. Então eu preciso sair um pouco lá fora, ficar um pouco no sol, colocar o pé na terra, trazer a minha mente para o momento presente, fazer respiração consciente para elevar a minha vibração. Então nós precisamos sim estar consciente de todas essas frequências ao nosso redor que também estão sugando a nossa energia, inclusive na questão alimentar. Tá? Isso eu vou estar falando num outro vídeo. Então o que eu quis trazer hoje só para vocês é para trazer mais discernimento a que tipo de informação vocês se conectam, no sentido de que se vocês quiserem viver o despertar da consciência e se libertar, tanto nessa vida quanto a sua alma, dessa matriz mental, é interessante que o desapego às coisas materiais aconteça. E que querer manifestar algo material só por manifestar, sem ter uma intenção pura, genuína, da sua intuição por trás, ainda faz parte desse sistema. E mais uma vez, como eu sempre falo, não estou aqui para convencer ninguém, estou aqui simplesmente trazendo novas informações para que a gente tenha mais entendimento de como o nosso corpo funciona, como essa realidade funciona e como a gente consegue co-criar o céu na terra, mesmo que o mundo aí fora ainda esteja uma bagunça.